Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com os irmãos aqui nesta noite, que está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo 12. Glória a Deus. Todos acharam? Diga comigo, amém? Glória a Deus. O texto sagrado diz assim: Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Alguém diz amém por essa palavra? Amém. Não curva a sua cabeça para podermos falar com Deus. Um minutinho só, se quer. Querido Jesus, nós te louvamos, agradecido ao Senhor pelo teu amor e bondade. Dizendo ao Senhor, meu Pai dos céus, que como é bom, Pai, estar na tua presença. Como é bom, Jesus Cristo, exaltar o Senhor, Pai. Ouvimos aqui, ó Deus dos céus, o quão excelso é o Senhor por intermédio dos cânticos que os teus filhos apresentaram aqui nesta noite. Rogamos, ó Deus dos céus, ao Senhor, ainda nesta noite, que segundo a tua vontade, Deus, o Senhor venha falar aos nossos corações, para a tua glória, Jesus. Pai dos céus, nós precisamos ouvir a tua voz. E eu me coloco, Pai dos céus, à tua disposição, Pai, para que, segundo a tua vontade, o Senhor venha nos usar nesta noite para falar aos corações presentes neste lugar. Pai querido e santo, o Senhor é conhecedor das nossas vidas e sabe muito bem o Senhor, Deus, o tanto quanto nós somos dependentes do Senhor. Nós estamos em inteira dependência do Senhor. E nós suplicamos ao Senhor, Pai, que venha falar, Pai amado, aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus, nós te louvamos para sempre. Agradecido, nós te bendizemos para sempre. Em nome de Jesus, todos podem dizer amém. Podem sentar todos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, nós sempre bendizemos a Deus pela bondade dele para conosco. Dizer que Deus é bom, na verdade, todos nós já sabemos disso. Existe um cuidar de Deus para com as nossas vidas. O interessante da nossa vida é, como cristão que somos, é que Deus, Ele criou o homem perfeito. Perfeito, Deus criou o homem. Mas todos nós sabemos também que o homem, ele veio a errar um dia. E diante desse erro, obviamente que ele perdeu o alvo. Mas o que eu quero dizer aqui nesta noite, que esse Deus, diante da tua soberania, diante da tua grandeza, Deus agora, ele usa do próprio homem para estar resgatando o homem. Isso é tão lindo. Estou dizendo que Deus, ele confiou a nós responsabilidades. Acredito eu que cada um de nós aqui nesta noite temos as nossas responsabilidades para com Deus. E é tão verdade isso que você abrir a sua Bíblia na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 2, vai dizer, isso Paulo dizendo a respeito de tudo isso que eu estou falando aqui. Diz dessa forma: E o que é de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem
a outros. Paulo está dizendo que Deus, Ele instrui pessoas para instruir outras pessoas. Isso a Bíblia Sagrada está recheado dessas situações, aonde vai nos dar a ideia o quanto Deus, o quanto o Senhor, Ele tem confiado a nós, seres humanos, a tua linda obra aqui sobre essa terra. E nós lemos um texto aqui, nós vamos aprender um pouquinho a respeito dessa situação. E através desse importante feito, que a gente pode dizer que é um feito heróico, desse cidadão chamado Samar, que também era conhecido como um dos valentes de Davi. Agora, esse homem, ele se levanta simplesmente para defender um campo. A Bíblia Sagrada vai dizer que era um campo de lentilha. E através disso aqui nós vamos aprender um pouco mais, aleluia, Jesus, de nós podermos defender aquilo a qual Deus um dia nos confiou. Vem em minha memória o saudoso pastor Adailton. Ele usava uma palavra que nós, como cristãos, como obreiros, o pastor Carlos deve ter ouvido isso muito dele, que é dever nosso blindar a igreja do Senhor. E quando nós falamos de blindagem, nós estamos falando de defender mesmo. Porque na verdade o mundo ao qual nós estamos vivendo, nesse presente século, o que mais tem, o que mais existe, são pessoas que não são amigos da igreja. A igreja de Jesus Cristo, nós entendemos a igreja de Jesus, que a igreja de Jesus pertence a Ele. E por isso que eu já disse, a igreja de Jesus pertence a Ele. E a verdade seja dito que esse mundo que nós estamos vivendo nesse exato momento, isso sempre existiu. As pessoas que às vezes estão insatisfeitas, eles batem na sua cabeça assim: olha, tem um salão aberto ali, eu vou abrir aquele salão ali e vai para lá. E tem aqueles que acompanham. Aí vem também a minha memória que nós não podemos esquecer isso. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela é taxativa em dizer que essa maldição chamada rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. E nós não podemos esquecer que tudo isso primeiro aconteceu, não foi aqui na terra, mas foi por uma criatura de Deus que estava nas mansões celestiais. Ele se revelou, e obviamente que, como eles têm o livre-arbítrio de decidir a sua vida, o que eles querem para si, eles resolveram se conspirar contra Deus. Olha aí, foi conspirar justamente contra Deus. O que Deus o fez? O expulsou dali das alturas. E com ele foi a terça parte dos anjos.
há de convir comigo que foi uma galera bem grande. E dentro de tudo isso, agora nós precisamos entender que Deus agora confiou a nós. Para nós que somos entendedores da palavra de Deus, Deus confiou a nós a simplesmente a estar blindando, ou guerreando, ou defendendo a igreja dele aqui nessa terra. Por mais que alguns ou alguém venha pensar que a responsabilidade está aqui nesse altar. Não estou dizendo que não seja responsabilidade nossa. Principalmente nós que somos obreiros. É dever nosso blindar a igreja do Senhor. E nós somos cientes de que nós estamos aqui por uma passagem, ou em outras palavras, nós estamos aqui sendo preparados para encontrar com o nosso Deus. Porque a nossa origem não é aqui na terra. A nossa origem é céus. E é para lá que nós, que um dia levantamos as nossas mãos, é para lá que nós vamos. E podemos nós, assim, um dia desfrutar das maravilhas que o Deus eterno, Ele tem para conosco. Então nós vamos aqui aprender um pouquinho a necessidade em defender a igreja de Jesus Cristo, ou aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Vou falar sobre alguns pontos, e os irmãos, por gentileza, eu vou precisar das vossas ajudas. Porque quando nós tomamos posse daquilo que Deus um dia nos entregou, nos confiou, aí é dever meu, é dever nosso, cuidar daquilo que Deus um dia nos entregou. E a verdade seja dita, acredito eu que quando Paulo vem dizer que nós devemos guardar o bom depósito diante de Deus, isso Deus confiou a nós algo muito excelente. E se nós não podemos defender aquilo que a nós foi confiado, não vale a pena. Porque às vezes o homem, eu falo muito do brochinho aqui, né? Para nós que somos obreiros, procuram muito o título. Batia em mim um temor. Quando eu digo batia, estou lá no início da minha fé, com os meus pastores. E eu dizia assim: eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero passar isso. E a gente nos bastidores, um membro, mas a gente nunca foi bobo, a gente presenciava. Eu não quero isso para a minha vida. Mas também eu via que, na verdade, eram homens valentes. Eram homens que guerreavam. Eram homens que subiam e desciam morro. Homens que já saíam do seu trabalho diretamente para o culto. Tinha vezes que chegava até com uniforme, lá dentro da igreja. Mas eu estou aqui. A gente via que existia prazer em executar
em estar executando a obra que a qual a eles foram confiados. Por mais que é doloroso, porque a obra de Deus, as coisas de Deus, eu falo muito do mundo espiritual, eu digo que o mundo espiritual ele é terrível. Às vezes nós temos a capacidade de ver o superficial. Só aquilo que os meus olhos têm a capacidade de alcançar. Não tem noção a guerra que é ser um cristão. E quando eu falo guerra, é guerra. De você, na verdade, sentir afronta, até mesmo no seu leito, o inimigo vier te afrontar você. Mas obviamente que uma coisa é certa, tocar em nós ele não pode. Porque tem um Deus que cuida das nossas vidas. Nós nos colocamos à disposição de Deus. E nós nos colocando à disposição de Deus, fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque nós estamos à disposição daquele que é o Todo-Poderoso. Agora, eu preciso dizer também, não vamos caçar história da carochinha. Não vamos caçar a chave da vitória, o lenço ungido, a caneta ungida ou coisa do tipo. Deus não está aqui para essas coisas. Deus não entregou o seu filho para essas coisas. Deus entregou o seu filho para resgatar um povo que no início eu disse que ele errou o alvo. E Deus a nós confiou essa responsabilidade. E nós devemos fazer e executar aquilo a qual Deus nos confiou. Porque nós somos cristãos. Aleluia, Jesus. De acordo com 2 Samuel, texto que nós lemos, do capítulo 23, e o 11 e o 12, vai dizer ali que existia um importante campo de lentilha, e os filisteus queriam tomar posse daquele lugar. Eles cobiçavam aquele pedaço de terra. Aleluia. Mas sabe por que veio a cobiça daquele povo para com aquela terra? Porque os filhos de Deus se recuou. Os filhos de Deus não tomaram posse. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que eles cresceram o olho. Porque quando nós não assumimos aquilo a qual Deus, território, a qual Deus nos confiou, o inimigo ele vai trabalhar em cima daquilo que nós não executamos. O inimigo ele vai trabalhar em cima das nossas falhas. E uma vez que esse povo, eles vieram a recuar, eles começaram a cobiçar aquele pedaço de terra. Aleluia, Jesus. Porém, esse valente de Davi, chamado Samar, ele pôs-se no meio daquele campo e defendeu, ferindo aqueles filisteus. Em outras palavras, aqui não, aqui tem dono. Esse negócio aqui não pertence a você. Esse negócio aqui tem dono. Foi dito por Deus que isso aqui é nosso, pronto, acabou. Não existe esse negócio. Agora, eu não posso ser covarde
em não defender aquilo a qual Deus nos confiou, ou a qual aquilo que Deus me confiou. Se Deus nos confiou, eu tenho que lutar com muitas forças, meio assim, eu sou frágil. Todos nós somos frágeis, como foi cantado aqui pela nossa irmã. Mas também nós entendemos também que a Bíblia Sagrada vai dizer que as nossas forças, na verdade, não vêm de nós mesmos. As nossas forças vêm do Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso. E nós vamos ver aqui que, na verdade, esse homem, não foi ele que guerreou, na verdade, quem deu a vitória para ele foi o próprio Deus. O texto vai dizer: Deus deu um grande livramento. Foi Deus que deu, não foi as suas forças. As nossas forças podem até nos matar, porque nós vamos com o nosso próprio ego. Mas quando nós colocamos Deus na frente, fique tranquilo, vai acontecer. Deus não desampara dos teus, viu? Ele não desampara dos seus. A atitude corajosa de Samar agradou a Deus. E o Senhor honrou a sua determinação em valorizar o que Deus havia lhe entregado. Aleluia, Jesus. E como eu disse aqui, o verso de número 12, o versículo de número 12, e Deus deu a ele um grande livramento. Aleluia, Jesus. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, obviamente que o adversário vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. É o perfeito dele. Ele faz isso desde muito tempo. Mas quem é o inimigo diante de Deus? O que nos pode fazer ele? Como diz as Sagradas Letras, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus cuida dos seus. Aleluia, Jesus. Se Samar não tomasse posse daquele terreno, os filisteus iriam tomar para si. Eles iam levar para eles aquele grande terreno. E é por isso que nós devemos tomar posse do que Deus nos entregou. Toma posse. Vamos. É nosso. Eu disse aqui que um dia eu falei assim, eu não quero isso. E eu nunca precisei, e Deus é testemunha disso, junto à minha família, em puxar brasa para debaixo de sardinha de ninguém para me sobreviver. Nunca precisei disso. Mas eu sempre quis trabalhar para meu Senhor. De uma certa feita, eu, ainda diácono, me colocou para servir a mesa do pastor Anselmo Silvestre. Quem servia a mesa do pastor Anselmo Silvestre era honrado, né? Oxente. E eu fui todo pomposo. Poxa, eu vou servir a mesa do meu presidente. E servi bem. Servi bem. Depois que eu servi, depois eu falei, meu filho, é desse jeito o tom dele, né? Meu filho, senta aqui, porque agora eu que vou te servir você. Vixe. E depois ele só disse para o pastor, e disse assim, olha, fica de olho nesse rapaz, viu?
Não abre mão dele não, viu? Isso é um diácono bom. Diácono bom. Não falou nem obreiro não, falou um diácono bom. Precisamos diferenciar essa situação. Ele é um bom diácono. E fiquei como diácono um bom tempo. Mas um bom tempo. Depois de muito tempo, aí foi levado ao ministério presbitério, ao presbitério, e aí sucessivamente. Mas foi confiado responsabilidade. E quando eu falo servir a mesa do pastor Anselmo, eu estou dizendo o seguinte: independente do grau, nós servimos a todos de comum acordo, porque foi confiado a nós a servir. E quando nós, eu já disse aqui dias atrás, quando nós falamos de servo, nós estamos falando de escravo. E qual o escravo que é dono de si mesmo? Qual o servo que é dono de si mesmo? Eu sou dono do meu nariz. Um dia eu ouvi essa voz. E a pessoa achou assim: não, quem manda em mim sou eu. Ok. Faça segundo a sua vontade. Não falo para engrandecimento de meu nem de ser de ninguém. Mas até hoje essa pessoa não se firmou com Jesus. Porque na verdade a vida não é assim. Deus deixou instrutores. Oxe, eu tive a paciência e tenho a paciência de sentar e ouvir. Até hoje o meu prazer é de ouvir. Ouvir é melhor do que falar. Eu falo porque é meu ofício, mas o prazer é de ouvir, porque você ouvindo você vai aprender, e você aprendendo você vai executar aquilo que é certo. Aleluia, Jesus. Vamos mais para frente aqui. De acordo com Juízes capítulo 15, do 14 ao 19, se você quiser ler na sua casa, você lê, que é um pouco extenso o texto. Ali Deus já havia dado um grande livramento, ou grande vitória, para um cidadão chamado Sansão. Naquela mesma região ali. Lembra da queixada de jumento? Uma queixada de jumento. Aí eu pergunto: ele tinha a capacidade de ferir 1000 homens com uma queixada de jumento? Então não foi ele. Quem fez foi Deus que fez. Ficou na história Sansão, mas Sansão não pegou para si, porque quem fez aquilo ali foi Deus. Nós precisamos entender que quando nós estamos à disposição de Deus, irmãos, nós somos pessoas valentes, nós somos pessoas ousadas. E ousadia não é para qualquer um, não. Mas ainda nós entendemos que existe um Deus. É Ele que nos impulsiona a executar a tua santa obra aqui sobre essa terra. Vamos em 1 Samuel. Por gentileza aí, os irmãos, nos ajude aí. Olha aqui no telão, capítulo 7, versículo 14. Aleluia, Jesus.
Vamos lá? E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Isso a Bíblia Sagrada vai estar dizendo, ou está nos dizendo, que nesse mesmo local, preste bem atenção o que é o nosso aniversário. Agora Israel já tinha tomado na mão desse povo, mas acontece que o inimigo ele é persistente. O inimigo não quer nos ver felizes. O inimigo não quer nos ver nos desfrutarmos do melhor daquilo que Deus tem nos dado. Quando a Bíblia Sagrada diz, olha, vai comer o melhor, o inimigo não quer que nós comamos o melhor que Deus tem para nós. Mas aí eu preciso entender que eu preciso me colocar à disposição de Deus para que Ele venha estar me usando aqui sobre essa terra. Em outras palavras, nós não somos pessoas inúteis aqui sobre essa terra. Nós não somos pessoas. Se eu acordei hoje e não tenho nada que fazer, e pronto, acabou. Tem muito a fazer. Porque às vezes nós esperamos e jogamos muitas responsabilidades para as costas dos outros. E esquecemos das nossas responsabilidades. Deus confiou. O texto vai dizer, de 2 Samuel capítulo 2 e 2, Deus confia a homens fiéis. Deus não confia a qualquer um, não. Deus que confia a pessoas que de fato vai trabalhar, que vai executar, que vai blindar aquilo que foi confiado à sua pessoa. Aleluia, Jesus. Devemos nós ocupar o espaço que Deus nos deu, para que o inimigo, ou os nossos inimigos, eles não venham ocupar. Está cheio deles por aí. Está cheio deles por aí. Mas eu disse que Deus continua sendo bom, que Deus sempre vai guardar aqueles que são seus. Aleluia, Jesus. Josué capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 e 4, o Senhor disse a Josué: todo lugar que pisar as plantas dos seus pés, eu lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Aleluia, Jesus. Ou seja, quem vai tomar posse do espaço somos nós. E às vezes, irmãos, me permita, às vezes nós agimos como covardes. Às vezes nós não temos a capacidade de executar ou de fazer aquilo a qual a nós foi confiado. Aí vem em minha memória que agora as palavras do nosso mestre Jesus Cristo, ele formando a comissão, ele vai dizer assim, ó, ide e fazer o quê? Ide e fazer discípulo. E essa comissão, nós tomamos a responsabilidade de ser ingressado nessa grande comissão. E na hora do executar, onde é que nós estamos? Na hora de fazer, na hora de blindar,
chave da vitória. Não vai chegar a chave de vitória nenhuma, não. Se eu sou infiel, se eu estou dizendo que eu sou incapacitado de executar algo para Deus, o que Deus vai fazer por mim? Mas é miserável. Vai buscar misericórdia aonde, irmãos? Deus é justo. Eu vou recitar novamente aqui Deuteronômio 28. Ali vai dizer o seguinte: nós vamos desfrutar, nós não vamos correr atrás da bênção, ela vai ter que correr atrás de mim. Mas mais abaixo vai dizer o seguinte: se observarmos os seus mandamentos, nós comeremos o melhor dessa terra. Eu quero tudo de Deus, mas não executo nada para Deus. Eu vou receber o que de Deus? Eu não executo nada para o reino dos céus. Mas eu quero a chave da vitória. Não vai chegar, não. Deus é justo, irmão. Aí alguém vai dizer assim: a misericórdia, pastor. O pastor não quer que a bênção de Deus chegue até a nós. Eu quero que todos nós, presentes aqui, nós nos prosperamos diante de Deus. E eu profetizo isso na vida de todos vocês. Que todos vocês sejam prósperos aqui sobre essa terra. Aleluia, Jesus. Uma certa feita, alguém duvidou. Saiu do altar seguinte, ninguém tinha nem carro direito. Eu lembro de um Chevette, aquele Chevette em hatch, que acho que nem todos conheceram o Chevette em hatch. Lembro dele marronzinho, do irmão Geraldo Maria. A igreja tinha um opalão daqueles bem grandão, antigo, ferrujado por baixo. E era pouquíssimos. E saiu do altar o seguinte, justamente essas palavras: olha, daqui um dia, isso aqui não vai estacar, essa rua não vai ter que caber de tanto carro, vai ter que dar a volta no quarteirão. Pergunta se aconteceu. 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 Mas eu preciso observar o que está escrito na Bíblia Sagrada. O melhor de Deus está por vir sobre nós. Aleluia, Jesus. Eu dou tempo para ver até mesmo como receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Vamos mais. Valorizando o que Deus nos deu. As pessoas às vezes não valorizam aquilo que Deus te dá. Me lembro que meu velho Chevette, meu primeiro carro da vida, no ano que eu não me recordo da data, a irmã Mira recorda, mas na época eu não era muito velho, não. Muito bonito, Chevetinho, 89 da época. Pensa no camarada bonitinho. Oxe, fiquei muito feliz, porque eu tinha certeza que quem tinha me dado ele foi Deus. Eu tinha certeza que quem me deu ele foi Deus. E eu disse assim: olha, obrigado, Jesus. Mas Deus, cada dia Deus estava vendo que eu saía do meu trabalho e minha família descia todo mundo a pé, meus 4 meninos. Eu subia, descia o morro de bicicleta para chegar no culto. Isso estou dizendo que eu largava às 18 horas, viu? Batíamos bastante pedal, que eu não falo de quilometragem não, que eu não sei, não marquei, mas não era dentro da cidade, no centro da cidade. De 5 km para cima eu tenho certeza que era. E Deus via tudo isso. Deus via da minha fidelidade para com Ele e para com a igreja dele.
Deus via que eu tinha prazer de chegar e abrir as portas. Deus via que eu tinha prazer de chegar até mesmo limpar o chão da igreja. Deus sabe, Deus via isso. E aí vem Hebreus 6,10, que Deus não é injusto para esquecer da obra que nós temos evidenciado para com o seu nome. Deus não é injusto. Então nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Vamos lá. No livro do Gênesis, capítulo 25, versículo de número 34, os irmãos quiserem jogar na tela aqui, por favor. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Veja que a Bíblia Sagrada está dizendo que Esaú ele desprezou o seu direito de primogenitura por conta de um prato de lentilha. Um prato de lentilha. Aquilo que era de direito, olha, preste bem atenção, meu Deus. Por conta de um desprezo, desprezou Esaú. Aquilo que era de direito dele, não era de Jacó, era de Esaú. Mas ele desprezou. Eu estou morrendo de fome aqui. O que é a minha fome, ou sei lá das contas, diante de um prato desse de lentilha? O que é a minha direito de primogenitura diante do meu pai, do prato de lentilha? É lógico que eu quero encher a minha barriga. Eu falo que ele quis dizer o seguinte, direito de primogenitura não vai encher a minha barriga, não. Eu te vendo ele. Tem noção do que o mundo espiritual, ou como o mundo espiritual recebeu esse desprezo de Esaú? Tem noção quanto Esaú naquele momento, ele disse assim, olha, eu estou pouco me lixando com essas coisas. Tu tem noção tanto que ele se prejudicou naquele momento? Porque o mundo espiritual recebeu essa palavra. Porque Deus ele não dorme. Deus está sempre atento a tudo quanto nós fizermos aqui sobre essa terra. Agora veja bem, Jassamar, por outro lado, ele soube valorizar o campo de lentilha, aleluia, que Deus lhe deu, no texto que nós acabamos de ler, ou que lemos no início. São duas situações parecidas, aleluia, que envolveram ali as lentilhas, porém, com significado contrário. Esaú deveria ter valorizado o direito da primogenitura, mas o que ele fez? Ele recusou, ele virou as costas. Isso para mim não serve. Eu vou virar as costas porque esse direito de primogenitura, isso não é para mim. Mas por outro lado, como Samar também deveria defender o campo de lentilha que Deus ali deu, assim ele fez. Aí Deus, o que Deus fez? Deus deu um grande livramento. Veja que um despreza e o outro abraça. O que despreza, ele perde. O que trabalha ou o que defende, Deus abraça. Veja que situações. Eu
estou um pouco me lixando com isso. Deus, Ele é lindo nas suas palavras. E eu preciso dizer aqui também, falando dos valentes de Davi. Davi, ele teve vontade de beber água. Belém? Belém. Mas teria que passar no território inimigo. E agora? Mas eu vou lá. Os valentes de Davi foi. Aleluia, Jesus. Isso não é puxar a brasa para debaixo da sardinha de seu ninguém. É defender aquilo que Deus um dia a mim confiou. E se Deus confiou a mim, vamos para cima, irmãos. Há um Deus que cuida das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Vamos, Josué, capítulo 15, versículo 13 e 14. Por gentileza. Vou só acelerar para nós chegarmos no fim. Versículo 13 e 14 diz assim: mas a Caleb, filho de Jefone, é Fone mesmo? Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era pai de Enoque. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enoque. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada está dizendo o seguinte: olha, Caleb, ele está valorizando a herança qual Deus deu para ele. Lembra do início? Aonde tu colocares as plantas do pé, é lá, toma posse, é seu, não abre mão não. Se Deus me confiou e disse onde é que eu colocar a planta do pé é meu, pronto, acabou. É lá que eu vou valorizar. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. E quando nós estamos falando desses homens, nós não estamos falando de qualquer pessoa não, viu? Nós estamos falando de gigantes mesmo. Nós não estamos falando de pessoa da estatura do pastor Claudio Honor. Estamos falando de pessoas gigantes. Mas o que é o gigante diante de um Deus que é o Todo-Poderoso? O que te pode fazer o inimigo se Deus está conosco? Aleluia, Jesus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, por gentileza. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo está exortando neste momento os ministros para não receber em vão ou por vaidade aquilo que Deus tem por seriedade. É o que eu disse a respeito do bronchinho, né? Eu agora sou, sei lá das quantas, o presbítero. E não tem coisa melhor, independentemente da posição que nós ocupamos na casa de Deus. Eu te quero o seguinte: olha, eu sou um servo de Deus. Eu sirvo
aquele Deus Todo-Poderoso. Mas tem aqueles que não estão nem aí. Recebe às vezes com vaidade. E essa vaidade, aonde é que nós vamos chegar com essa vaidade? O que é que vai ser executado com essa vaidade? Se Deus está, na verdade, alistando pessoas para uma guerra, se Deus está colocando pessoas ou alistando pessoas para a guerra, então não é por vaidade que nós vamos executar, que vamos assumir tal responsabilidade. Digo eu a vocês, talvez repetidas vezes aqui, eu gosto de muitas coisas na vida, gosto, mas pesa sobre mim a responsabilidade do executar, do fazer. Aleluia. Deixa eu dizer mais aqui. E não faço a obra de Deus por dinheiro. Dinheiro eu sei ganhar, eu sei trabalhar. Eu tenho profissão de origem, onde eu criei os meus filhos todos. Não estou aqui desprezando, não, pelo contrário, eu estou aqui, estou por prazer. A obra de Deus nunca se faz por dinheiro. A obra de Deus se faz por dedicação, por amor. Se me perguntar hoje assim, pastor Claudionor, o senhor tem coragem de abrir mão da sua plebê de ser um voluntário? Na hora, sem medo nenhum. Deus nunca desamparou. Existe uma promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. E essa promessa de Deus foi: não vou deixar faltar. Não vou deixar faltar veste. Não vou deixar faltar calçado. Não vou deixar faltar alimento. Parece que minava assim, sabe? Deus faz na vida dos seus. Aleluia. Mas não faça a obra de Deus de qualquer natureza, não faça a obra de Deus em vão, não, ou por vaidade. Aleluia, Jesus. Colossenses capítulo 4, versículo 17, por gentileza. Já vamos ler só mais um versículo e finalizar. Diz aí a harpa: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Se eu recebi, eu vou fazer cumprir. Não por vaidade. Tem deles que acham bonito sentar aqui, é bonito. Assumir determinada situação na casa de Deus é bonito, mas e o executar? E o executar? Aleluia, Jesus. Paulo está dizendo para esse cidadão para que ele venha valorizar e ficar atento para o ministério que havia nele confiado o Senhor, e ele teria que cumprir tudo aquilo que a nele foi confiado. Aleluia, Jesus. Como eu recitei aqui, 2 Timóteo 1,14, Paulo dizendo ao teu filho na fé, Timóteo: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita.
guarda o bom depósito. Você vai precisar dele. Adversidades vai vir, mas você está guardado por aquele que é o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Nós aprendemos que devemos valorizar aquilo que Deus um dia nos entregou e que precisamos defender nosso território de todas ameaças e invasões que supostamente o inimigo queira vir contra nós. É dever nosso. Aleluia, Jesus. E como diz nosso irmão João, na primeira carta dele, capítulo 4, versículo de número 4. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Se Deus nos chamou, fique tranquilo. Ele te garante. Ele garante a tua vida. Mas vamos executar aquilo a qual a nós foi confiado.